Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa escola dominical. Hoje voltamos ao assunto Bíblia. Estamos baseando nossos estudos no livro 40 questões para se interpretar a Bíblia e, lógico, na própria Palavra de Deus, que não pode ficar fora. No vídeo de hoje trataremos a respeito da organização da Bíblia. Você já parou para pensar como ela é organizada? Você já parou para analisar os livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento? Você já parou para pensar a respeito dos capítulos e versículos? Quem é que colocou? Ou ela já veio inspirada desse jeito? Será que tem algum significado os capítulos e os versículos? Será que eles significam alguma coisa obscura? E como era a Bíblia nos tempos de Jesus e antes dele? Então tudo isso nós trataremos aqui hoje. E para começar, por que é importante nós estudarmos esse assunto? Você já passou por aquele constrangimento de não encontrar um texto bíblico? Eu, quando era criança, eu tinha dificuldade quando os pregadores, em vez de falar, por exemplo, abram suas Bíblias em Efésios tal, eles falavam assim: abram suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo tal, versículo tal. Era uma confusão danada na minha cabeça, eu não conseguia achar aquilo ali de jeito nenhum. Outra confusão que eu fazia era quando falavam assim: abram no Evangelho de João ou abram em 1 João. E onde é um, onde que é o outro? Ficava aquela confusão danada. Então é importante nós estudarmos para nós sabermos aí essas situações e não passarmos esses constrangimentos. Podemos achar mais fácil os livros e tal. Já ficou perdido tentando achar algo na Bíblia, mas não sabia onde estava? Esse é outro problema. Às vezes você lembra de um versículo, você lembra de uma passagem, você lembra de uma história, mas você não sabe como está organizada a sua Bíblia e não consegue achar. Então esse é um problema que tentaremos aqui vencê-lo. E você já se perguntou quem é que foi que incluiu os capítulos e versículos na Bíblia? Tudo isso nós trataremos no vídeo de hoje. Então aqui, primeiro ponto que nós temos que tratar: divisão básica da Bíblia. A Bíblia ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Vocês podem perceber ali do lado esquerdo, aquele ali é o rolo de Isaías. É um Antigo Testamento, está escrito em hebraico, e essa peça ela foi encontrada na comunidade de Qumran, lá na comunidade do Mar Morto. É uma das peças mais importantes que nós temos, não só dentro do aspecto religioso, mas também da história. Isso aí ficou preservado mais de 1000 anos e tal. Será tema de um próximo vídeo nosso aí. E ali do lado direito você já vê uma cópia ali de uma carta que foi escrita lá no tempo já do Novo Testamento. Está escrito em grego, mas só para você ter uma ideia assim da diferença de uma coisa para outra. Então vamos falar um pouquinho a respeito do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele compõe 3/4 da Bíblia, ou seja, é muita coisa, muita informação e é muito importante. Hoje em dia, muita gente tenta ignorar o Antigo Testamento, falando: o Antigo Testamento era a Antiga Aliança, acabou, agora Jesus Cristo inaugurou a nova, o que vale é o Novo Testamento. Mas sem o Antigo, você não entende o Novo Testamento. Então ele é importante e compõe 3/4 da Bíblia. Foram escritos por volta de 1400 até o ano 430 a.C. Essa informação é importante para você ver o tempo que ficou sendo escrito o Antigo Testamento. São 39 livros que foram escritos em hebraico e tem algumas partes em aramaico. Aramaico é quase um hebraico ali, tem algumas modificações, mas é parecido. Mas a grande parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Não é o hebraico moderno, tá? Esse hebraico é outro hebraico. O hebraico moderno, ele evoluiu, por assim dizer, e mudou muita coisa. Os judeus a chamam de Tanakh, que é um acróstico e significa lei, profetas e escritos. Então esse é um dado muito importante. A nossa Bíblia de hoje, o conteúdo do Antigo Testamento nosso, ele é igualzinho à Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus. Porém a ordem, as divisões são diferentes. Para eles, a Bíblia, lá, o Antigo Testamento, ele é dividido só em 3 partes: lei, profetas e escritos, às vezes chamados também de Salmos, que é o maior livro que compõe essa divisão dos escritos. No Evangelho de Lucas 24:44, tem uma importante passagem onde Jesus ele cita o Antigo Testamento judeu. Vejam o que Jesus Cristo diz. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco,
Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele poderia ter dito também nos escritos. Aqui compõe a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento hebraico. Então, quando a gente chama de testamento, que tem a origem testamentum do latim, nós estamos nos referindo à aliança. Por isso que há o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que são a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Tertuliano, que é conhecido como um dos pais da Igreja, que viveu do ano 160 a 225 d.C., foi aquele que cunhou esse nome. Ele que chamou Testamento de Aliança. Pode ser que outras pessoas anteriores a ele já diziam isso, mas de registro histórico, o mais antigo que nós temos é ele falando isso em seus escritos. O Antigo Testamento ele está organizado até certo grau tematicamente. Então nós temos 5 livros, e isso não quer dizer nada, tá? Eu coloquei esses números aqui só para que facilite, porque no final do vídeo a gente vai ter uma lição prática lá. Então isso pode ser que facilite para você memorizar quais são os livros da Bíblia. E eles são divididos da seguinte maneira: você tem lá 5 livros, 12 livros. 5, 5 e 12. Totalizam 39. Como eu já falei, não quer dizer nada. Não quer dizer que o 5 é não sei o quê, o 12 são as 12 tribos de Israel, o 5 é os 5... Nada, não quer dizer nada. Não quer dizer nada mesmo. Mas o que é importante? Nós sabemos essa divisão que facilita para memorizar. Por exemplo, 5 são os primeiros livros, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Beleza. Depois nós temos os 12, que são os livros históricos. Quais são? Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Lembrando que, por que eu falei 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis? Porque aqui nós estamos tratando de livros. Por isso que nós falamos no masculino. 1 Reis. Agora, lá no Novo Testamento, quando a gente está falando de cartas, é no feminino. 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Tessalonicenses. Só uma observação. Beleza, cheguei aqui em Ester. Depois nós temos os livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois, mais 5, nós temos os profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E por fim, os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Isso é importante e é interessante que nós saibamos. Então aqui nós vemos ali a divisão dos livros do Antigo Testamento. Todos esses que eu disse. Inclusive essa telinha aí, se você tiver interesse, você pode copiar, você pode imprimi-la para facilitar assim aquela visão geral do Antigo Testamento. Então você perceba ali no começo, você tem a lei, tá lá os 5 primeiros livros, depois você tem os livros históricos, tem ali os 12 livros, depois você tem os livros de sabedoria, você tem ali os 5, depois você tem os livros proféticos divididos em profetas maiores e profetas menores. Por que esse nome? Profetas maiores, porque os livros são maiores. Simples assim. Profetas menores, porque os livros são menores. Só por isso. Não tem graduação, não tem hierarquia. Não é o profetas maiores são mais importantes do que os menores. Não. É só questão de tamanho. Só. Importância é a mesma. Então, lei, livros de Moisés ou Pentateuco. Assim são chamados os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Então, o que trata esses livros? Eles descrevem a origem do mundo, o começo da nação de Israel. Eles tratam da escolha de Deus referente a Israel, mostram que Deus escolheu o povo de Israel. Israel não mereceu nada, não era mais bonito do que os outros, não era mais forte do que os outros, pelo contrário, mas Deus os escolheu. Mostra a entrega das leis de Deus para o povo, as normas e regras que Deus queria que o povo seguisse. Ele mostra a condução de Deus até a fronteira da Terra Prometida. Então ele mostra lá o êxodo do Egito e leva lá o povo até a entrada da Terra Prometida. E assim encerra o Pentateuco, o último livro lá, Deuteronômio, que tem a repetição das leis e tudo mais, e mostra lá o povo chegando na Terra Prometida. Depois nós temos os livros históricos, que vai de Josué a Ester. E o que tratam esses livros? Eles relatam a intervenção de Deus e seus lidares com Israel. Então ele vai mostrar diversas vezes a soberania de Deus, como Deus atua, ele vai mostrar Deus atuando ali na prática e tudo mais.
usam principalmente narrativas históricas, ou seja, vai contando histórias que têm os seus objetivos e têm os seus ensinamentos. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for falar aqui a respeito de interpretação de narrativa com relação às narrativas, porque a gente não pode colocar uma narrativa histórica como sendo uma lei que a gente tem que cumprir, porque senão você vai chegar ao ponto de sacrificar teu próprio filho, porque lá está relatando isso. Então tem que tomar cuidado para não tratar como lei uma história. Depois nós entramos nos livros de sabedoria e cânticos, também chamados de livros poéticos, que vai de Jó até Cantares, e eles incluem provérbios e cânticos. Esses cânticos eram utilizados de diversas maneiras, mas principalmente durante as celebrações públicas, os cultos públicos. Só que também as pessoas recitavam, obviamente, como a gente faz hoje com alguma música e tal, a gente sempre está recitando. Provérbios é a mesma coisa. Provérbios você está sempre recitando e é uma forma simples e prática de você, numa frase pequenininha, assimilar um conceito importantíssimo e mantê-lo na sua mente, ficar meditando nele a todo momento. Depois nós temos os profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel. São os livros mais extensos com relação aos outros profetas. Eles dão testemunho das muitas advertências que Deus faz ao povo, as instruções que Deus dá ao povo, das promessas que Deus dá ao povo. Tudo isso feitas de Deus para o seu povo por intermédio dos profetas. Profetas estes escolhidos pelo próprio Deus. Por fim, nós entramos nos profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias. São mais curtos, por isso que são chamados de profetas menores. E antigamente eles eram contados como um livro só pelos antigos judeus. Era chamado de o livro dos 12. De tão pequenininho que era, você juntava tudo e dava um livro só. E já que eu falei de antigos judeus, escrituras cristãs versus a escritura judaica. Tem alguma diferença? Claro que tem, eu já antecipei aqui. O conteúdo do Antigo Testamento é exatamente o mesmo. Então, o que tem na sua Bíblia hoje tem na Bíblia judaica no Antigo Testamento. É claro, porque se são judeus, eles não aceitam o Novo Testamento. Mas na judaica, o arranjo ele é diferente. Então ele vai mudar ali o formato. Como eu já tinha antecipado, lá é dividido só em 3. Leis, profetas e escritos. Só. Aí você já compõe todos os 39 livros que nós temos. O último livro na Bíblia hebraica é 2 Crônicas. Só por curiosidade nós sabermos isso. Jesus fez referência à divisão tríplice do cânon judaico quando falou na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, como nós já lemos anteriormente aqui no Evangelho de Lucas. Ali é uma Bíblia hebraica, ali na fotinha embaixo. Se um dia você adquirir ou tiver curiosidade e mexer numa Bíblia hebraica, lembre-se só de um detalhe. No hebraico você lê de trás para frente. Você lê do fim para o começo. Só por curiosidade. Então, na tradução para o grego e latim, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns trechos em aramaico, e depois o pessoal traduziu isso para o grego e latim. Nessa tradução, os livros começaram a aparecer num arranjo mais temático. Até então, era tudo como se fosse uma coisa só. Aí, a partir dessas traduções, começaram a organizar as coisas ali, um pouco mais temático. Ajudou, facilitou para que fossem localizados determinados trechos e tal. Então, a ordem da nossa Bíblia em português segue o arranjo citado. Então, quando o texto hebraico foi traduzido para o grego, essa tradução recebeu o nome de Septuaginta, porque foram 70 pessoas lá que traduziram e tal. A organização que eles fizeram lá, na Septuaginta, é a mesma que nós utilizamos hoje. Então, começando em Gênesis e terminando em Malaquias. É a mesma ordem. Agora nós partimos para o Novo Testamento. O Novo Testamento ele é composto de 27 livros, escritos entre os anos 45 depois de Cristo e 90 depois de Cristo. Foi mais ou menos esse período aí. Eles começaram a ser escritos cerca de 20 anos após a ascensão de Jesus. Então, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Depois de 20 anos aproximadamente, os livros começaram a ser escritos. Um dado importante aí, porque às vezes você vai falar, mas passou 20 anos, será que nesse período aí a história não se deturpou e tudo mais? E eu já digo, não. Se você pensar que aquela época não era igual a de hoje, que a gente é lotado de diversas informações, aquelas informações dos ensinos de Jesus ficaram muito claras na cabeça do povo. E o que ele dizia ia passando. Então você tem ali uma tradição oral. A história era passada
de uma pessoa para outra. E nesses 20 anos, muitas pessoas que acompanharam a trajetória de Jesus aqui, elas ainda estavam vivas. Eram testemunhas oculares de tudo o que aconteceu. Se alguém começasse a escrever coisa que não tinha nada a ver, essas pessoas iam falar, opa, peraí, eu vi, eu estava lá, não foi bem assim que aconteceu, não. Quando escreveram lá, por exemplo, de Lázaro ressuscitando, a pessoa ia falar, não, eu estava lá, eu vi, não foi assim, não. Então, é muito confiável. Mas, além disso, nós temos a intervenção do Espírito Santo. Percebam o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 25 e 26. Aqui é Jesus Cristo falando. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Que Jesus falando com os seus discípulos. Então percebam que tem aqui a atuação do Espírito Santo, fazendo eles lembrarem de todos os ensinamentos de Jesus, sem distorção, e eles escreveriam isso, que foi o que aconteceu. Então, no Novo Testamento haviam muitas testemunhas oculares, como eu já disse. Lá em Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, que é Lucas aqui falando, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que foste instruído. Aqui nós temos o evangelista Lucas escrevendo a sua carta a Teófilo, é o evangelho de Lucas. E aqui ele diz a respeito das testemunhas oculares. Você então tinha uma confiabilidade muito grande nessas informações. As novas igrejas que estavam surgindo ali logo no início da era cristã, elas também eram instruídas por meio de cartas. As cartas que os apóstolos enviavam ou às pessoas próximas aos apóstolos, por exemplo, João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, que ele não era apóstolo. Nós temos aí também Lucas, que não era apóstolo, escreveu e tudo mais. Então as cartas elas eram enviadas e elas eram copiadas, veiculadas e reconhecidas como de autoridade permanente para a vida da igreja. Todas as cartas iam chegando nas igrejas que estavam sendo fundadas, o pessoal lá copiava, passava para frente, chegava lá, copiava e tudo mais. Então assim que foi se espalhando essas cartas. Então veja o que diz lá em Colossenses 4,16, quando Paulo mandou a sua carta para eles. Ele diz: E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então você vê aqui a orientação do apóstolo Paulo para que a carta que chegou lá, o pessoal também mandasse para outros lugares. E assim você ia edificando toda a igreja. Ali nós temos a foto do filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Inclusive fica aqui a indicação. Se você não assistiu esse filme, assista-o. Ele é muito legal. Ali do lado direito, o personagem ali o ator de barba branca representa Paulo. E do lado dele representa o Lucas, o evangelista. Bem legal esse filme. Então ali no Novo Testamento nós temos uma divisão mais ou menos assim. Foram 13 cartas do apóstolo Paulo, que são ordenadas por tamanho. Então na hora que você começa, termina Atos, que foi escrito por Lucas, nós começamos Romanos. Romanos é a maior carta, foi escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Roma. Depois nós temos 1 Coríntios, 2 Coríntios e assim por diante, ordenadas ali por tamanho. Tem alguma alteração numa carta ou outra, porque parece que na organização eles quiseram deixar os temas mais próximos um do outro, mas em regra foi por causa de tamanho. Ele foi o que mais escreveu cartas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Aí você tem Tiago, Pedro, João e Judas, que também escreveram cartas. Isso é interessante nós deixarmos aqui registrado. Aqui eu estou falando de cartas, não estou falando de Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. Por isso que eles não estão apontados ali. Mas o Evangelho de João já é esse mesmo João aqui que também escreveu as cartas lá no final do Novo Testamento. Então aqui nós temos a divisão dos livros do Novo Testamento. A mesma coisa, você pode copiar ou você pode imprimir essa tabelinha, que é bem interessante para ter uma visão geral aqui do Novo Testamento. Então nós temos lá o Evangelho e Atos. Evangelho é a história, o relato da vida de Jesus. Atos,
dos apóstolos foram os atos praticados pelos apóstolos. Ali registra a atuação do Espírito Santo na formação da sua igreja e ele foca principalmente no ministério do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Praticamente o livro dividido aí na metade. No começo fala de Pedro, depois fala de Paulo. Então nós temos ali o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos. Depois nós temos as cartas paulinas, as cartas escritas por Paulo. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon. E por fim nós temos as cartas gerais e Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Tem gente que confunde a palavra Apocalipse com o fim do mundo. Não, Apocalipse significa revelação. Temos lá Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor. Os antigos cristãos achavam que era Paulo que tinha escrito aos Hebreus, mas a gente não tem certeza. Então tem lá Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse. É importante, só uma observação que eu achei muito legal, não está no livro, aprendi no seminário recentemente, que os evangelhos eles foram escritos para povos e em locais diferentes. Então, o evangelho de Mateus, que foi escrito por Mateus, ele foi escrito em Jerusalém, destinado aos judeus. O Evangelho de Marcos já foi escrito em Roma e foi destinado aos crentes de Roma. Lucas foi escrito pelo evangelista Lucas, encaminhado a Teófilo, isso em Antioquia, que foi o primeiro local onde as pessoas foram chamadas de cristãs, era a base missionária, inclusive, de Paulo. Foi escrita ali para, possivelmente, os estudiosos ainda não bateram o martelo, para Teófilo, que poderia ser um grego. Então, era a cultura que predominava naquela época. E João, ele tem um relato específico que é para apresentar Jesus Cristo como sendo o Salvador. Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Foi escrito por João, provavelmente na cidade de Éfeso, onde ele era pastor lá. Ao que tudo indica, foi escrito para os presbíteros da igreja de Éfeso. Uma curiosidade, mas que será importante para depois, quando formos falar a respeito da interpretação dos evangelhos. Com isso, vamos dar um pequeno intervalinho. Enquanto isso, eu vou lá fazer minha corrida matinal. Daqui a pouco eu volto aqui para terminar de gravar essa aula. Abraço! Beleza? Já voltei da minha atividade física diária. Agora vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula. Terminamos ali o quadro anterior falando a respeito da divisão dos livros do Novo Testamento. Agora vamos falar um pouquinho a respeito da Bíblia em si. Até o século II, uma dica. Quando você quiser saber certinho as idades, é só você pensar assim. Do ano 0 até o 99 é século I. Do ano 100 até 199 é século II. Do ano 200 a 299 é o terceiro século, e assim por diante. Então, se nós estamos falando aqui até o século II, nós estamos falando até 199, beleza? Só uma dica para aprender a calcular a questão dos séculos aí. Mas vamos lá, até o segundo século, a maioria dos livros na Bíblia teria circulado como rolos individuais. Então, esse formato que nós temos hoje de Bíblia não era assim que circulava lá na época do início da igreja. Eram rolos individuais. A partir do século II e até o século III, começaram a aparecer livros com múltiplas folhas com maior frequência. Então, no século II e III, a gente já começa a ver alguns compilados, algumas coisas já parecidas ou bem embrionárias de um formato de livro, o qual nós conhecemos muito bem hoje. Agora vamos falar um pouquinho a respeito da divisão em capítulos. Quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha essa divisão em capítulos, versículos e tal. Inclusive, títulos editoriais. Isso não está no original da Bíblia. Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Vamos lá em Salmos aqui. Como exemplo, eu estou aqui no Salmo 140. Então, se você tem a sua Bíblia aí, provavelmente ela vai ter isso. Esse título em negrito aqui, ó, ele é o título editorial. Isso aqui não estava nos escritos originais. Porém, essa parte de baixo aqui, ó, que está escrito aqui no caso Salmo de Davi, isso já é encontrado em manuscritos antigos. Agora, essas partes em negrito aqui, tem que tomar cuidado, porque às vezes ela dá até uma escorregada, porque foi a editora que colocou para facilitar a localização de alguns temas. Então tem alguns locais até que não está batendo o título editorial
com o conteúdo do texto. Nós falaremos disso um pouco mais para frente, mas só para que você saiba desse detalhe. Então, a divisão em capítulos. Antes, as referências que eram feitas quando queria se falar a respeito de alguma passagem bíblica era feita a um autor ou a um eventual ou algum evento textual. Porque se não tinham capítulos e versículos, não tinha como você fazer essa referência. Então você falava o livro de Isaías ou determinada passagem lá, determinado evento. Veja aí na sua Bíblia, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 26. Aqui é Jesus dizendo: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés? Aí ele fala o que interessa pra gente aqui. No trecho referente à sarça. Como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então aqui Jesus cita o Antigo Testamento, e ele cita o livro de Moisés, e ele coloca lá, no trecho referente à sarça. Você não tinha capítulos e versículos, então ele faz essa referência ao evento específico. E ele cita livro de Moisés. Como nós vimos, a Bíblia hebraica era dividida em leis, profetas e salmos ou escritos. Então, falou em lei de Moisés, está se referindo ao Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Stephen Langton, espero que seja assim que pronuncia o nome dele, que viveu do ano 1150 a 1228, ele foi arcebispo de Canterbury, incluiu os capítulos enquanto dava palestras na Universidade de Paris. Então, enquanto ele fazia isso, ele começou a fazer as divisões em capítulos, as divisões que posteriormente se tornaram as divisões que nós temos hoje nas nossas Bíblias em português. Ele incluiu as divisões no texto em latim, os textos que ele tinha lá, e as publicações posteriores seguiram seu formato. Então ele pegou lá o texto em latim, ele estava fazendo as palestras e ele começou a dividir em capítulos. E aí as próximas edições foram lá e seguiram o modelo ou o padrão dele. Aí, Salomon ben Ishmael... um pouco depois, Salomon ben Ishmael... cerca do ano 1330, ele inseriu essas divisões que foram feitas anteriormente no texto hebraico. Então, como nós dissemos aqui anteriormente, o Stephen Langton, ele colocou no texto em latim. E o Salomão aqui, pouco depois, inseriu-as no texto hebraico. Agora, o mais importante de dizer nesse ponto que estamos tratando é que não há nenhum significado divino por trás das divisões bíblicas, inclusive tendo até falhas em alguns pontos. Tem alguns pontos, por exemplo, lá no final dos capítulos 10 e 11 de 1 Coríntios, que até há uma quebra não natural no pensamento do apóstolo Paulo. Então o Paulo está discorrendo em determinado assunto, depois se você tiver interesse leia lá, eu não vou ler aqui porque é muito longo e ia demandar muito tempo. Mas está lá, capítulo 10, ele está discorrendo uma ideia, tal. Ele continua na mesma ideia, mas eles foram lá e dividiram para o capítulo 11. Então essas divisões, é importante de nós termos bem claro em nossa mente que não tem significado nenhum de inspiração. Não foi inspirado os capítulos nem os versículos. Isso foram feitos depois para facilitar o nosso estudo bíblico e tal. Então tenha isso em mente. Não fique preocupado como se o versículo quisesse dizer alguma coisa, o número em si do versículo, né? O capítulo, o versículo, aquele númerozinho, ele é apenas e simplesmente para facilitar o nosso estudo. Imagina se hoje em dia eu falasse para alguém e falasse como está escrito lá na parte da sarça ardente. A pessoa ia ficar, mas onde que está escrito isso aí? Aí haveria mais dificuldade de encontrar. E por isso as divisões em capítulos e versículos vêm apenas e simplesmente para facilitar o nosso estudo. Agora a divisão em versículos. Então você sabe que tem os capítulos, os maiorzinhos, e depois tem aquela divisão. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, né? Porque às vezes você não está familiarizado com isso. Então, medidas contra usura. Então aqui nós temos o título. Cadê? Opa. Ih, tá dando reflexo. Então, aqui nós temos aqui o título editorial, aqui nós temos o capítulo, ele vem grandão, quinto, e aí depois esse é o versículo, certo? Então aqui o capítulo, depois nós temos cada um dos versículos. Sempre que tiver um númerozinho, é porque é um versículo novo que está chegando.
Então nós falamos da divisão em capítulos, agora estamos falando da divisão em versículos. No nosso Antigo Testamento moderno, né, esse que nós utilizamos, eles se baseiam na versificação que foi padronizada pela família Ben Asher, que eram escribas judeus, por volta do ano 900 depois de Cristo. Então percebam aí que por essa época aí o pessoal já se baseou ali nas divisões que foram feitas por esses escribas judeus para fazer essas divisões em versículos. Agora, no nosso Novo Testamento, as divisões foram acrescentadas a um texto bilíngue, que era um texto escrito em grego e latim, em 1551, por Robert Stephanus Estienne, um impressor de Paris. E a partir de então, começaram a seguir esse padrão da divisão em capítulos e versículos. É interessante a gente observar que antes desse Stephanus Estienne incluir aqui essas divisões em versículos nos textos lá bilíngue que eu acabei de falar, antes disso era comum as pessoas se referirem a textos bíblicos da seguinte maneira: procura aí na sua Bíblia na metade do capítulo 4 de Gálatas. Você não tinha divisão ainda em versículos, aí a pessoa apontava para o capítulo. Facilitou, né? Se você for analisar na época de Jesus, que ele se referia ao fato específico, mas ali era muito claro na cabeça dos judeus, muito mais do que nós hoje, provavelmente. Mas aqui você vê que já começou um pouco a facilitar, você já tinha pelo menos o capítulo. Depois, posteriormente, igual hoje, nós temos o versículo, facilita bastante. A primeira Bíblia em inglês a ter divisões em versículos foi a Bíblia de Genebra, que foi escrita em 1560. Só para você ter uma ideia da antiguidade disso. Aqui também, quando a gente trata de versículo, é a mesma ideia de capítulo. Não existe significado divino por trás dos números de versículos. Então não caia nessa se alguém ainda insistir em falar que tem algum número especial com relação ao número do versículo. Não tem. Isso aí foi incluído bem depois. Conclusão que nós chegamos de tudo isso que nós falamos hoje aqui. Primeiro, que é importante conhecer a história do livro mais importante da história da humanidade. É importante nós sabermos como é que funciona a Bíblia. É importante conhecer tanto o conteúdo que está na Bíblia, como a forma que ele se apresenta a nós. É importante porque vou te dar só um exemplo, a questão de parábolas. Às vezes, alguém fazia uma pergunta para Jesus e ele respondia por meio de parábolas. Só que você tem uma sequência de parábolas e todas estão respondendo aquela pergunta inicial. Acontece que se você não souber dessa organização, às vezes você começa a interpretar errado, você começa a interpretar cada parábola como uma coisa diferente. E não é. Falaremos disso aqui quando tratarmos a respeito das parábolas. E por fim, nós temos que tomar cuidado para não ler a sua Bíblia só baseada em capítulos e versículos, e sim sempre numa perícope. O que isso quer dizer? Tome cuidado porque, como eu já disse lá o exemplo aqui de 1 Coríntios, às vezes uma ideia vai estar sendo cortada bem no meio por um capítulo. E se você, por exemplo, é aquela pessoa que abre a Bíblia no susto, deixa eu ver o que Deus tem para falar para mim hoje, daí você, abre e lê. Tô com a Bíblia aqui. Deixa eu ver o que Jesus fala para mim hoje aqui. Deus quer falar comigo. Abri aqui, no mistério. Aí eu vou lá e leio um versículo qualquer. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de José da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Aí você fecha a Bíblia. Aí você fica tentando descobrir significado para esse versículo que eu acabei de ler. Aí você fala assim, os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá. Aí você não está entendendo nada. Da cidade das palmeiras. Opa, Palmeira. Aí você pensa que tá dizendo para você torcer pro Palmeiras. Ao deserto de Judá. Aí você começa a viajar aqui na interpretação. Aí tome cuidado, porque essas divisões elas vão estar cortando o contexto. E o contexto é importantíssimo. E tem muita gente que pensa que na hora que ela lê o capítulo e os versículos que estão dentro daquele capítulo, ela leu a ideia inteira. E nem sempre é assim. Às vezes a ideia inteira, o contexto inteiro, ela vai estar em mais de um capítulo. Então tome cuidado com isso. Às vezes, por exemplo, a ideia inteira está lá no capítulo 1, 2 e 3 de tal livro bíblico. Aí você lê só o 1. Vai estar fora de contexto. Então tente ler, tente interpretar o contexto geral do que está dizendo ali. É fácil? Não, claro que não. Exige prática, exige oração, mas não é impossível.
se aperfeiçoe no estudo cada dia da palavra de Deus e tal, que você vai melhorar cada vez mais nesse sentido. Então eu coloquei ali a definição. A perícope é um conjunto de versículos que formam uma unidade ou um pensamento coerente completo. É o pensamento completo, independente do capítulo e de versículos. Algumas reflexões e aplicações práticas aqui para a nossa vida. 1. Você já tinha lido sua Bíblia pensando em Antigo e Novo Testamento como uma aliança entre Deus e a humanidade? Quando você começar a ler sua Bíblia com isso em mente, aliança feita de Deus para o seu povo, você começa a interpretá-la de uma maneira mais fiel. Então tenha isso em mente. Você já tinha se perguntado sobre a origem das divisões em capítulos e versículos? Você já tinha parado para pensar nisso? Ou você pensava que já tinha sido escrito dessa maneira? Você imaginou que teria sido incluído isso depois e tal? Terceiro ponto. Você já decorou os livros do Antigo e Novo Testamentos? Isso aqui é importante, serve de exercício e eu queria deixar esse exercício para você hoje. Para começar hoje, né? E quando você vai acabar, espero que dentro de uma semana. Tente decorar a ordem dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Isso vai ajudar bastante na hora de você ir procurar determinadas passagens e tudo mais, ou às vezes até num culto público, quando o pregador falar para você abrir em tal lugar, opa, você já sabe onde está e tudo. Só que é importante decorar? É. Mas também não tenha vergonha de não sei onde está. Eu tenho 50 anos na igreja, mas eu não sei onde fica Naum. O pregador falou para abrir em Naum, eu não sei onde é. Não tenha vergonha. Se você tiver uma Bíblia igual a minha, ela tem as marcações aqui. Aí fica fácil de achar. Você vai direto na marcação, tem as siglas aqui. Mas, se ela não tiver, não tem problema. Você abre a sua Bíblia lá no início e tem o famoso índice. Então, você tem o índice do Antigo e do Novo Testamento. Vai ter a página onde vai estar o livro. Então, eu falei Naum aqui, né? Então, vou lá em Naum, página 894. Realmente é um livro, às vezes, difícil. Às vezes as pessoas não leem. É um livro pequeno, tá lá no meio da Bíblia, é difícil de achar. E, às vezes, o pregador lá tá lendo e você vai estar procurando ali e você não acha de jeito nenhum. Então, não tenha vergonha de ir no índice para procurar, beleza? Então, com isso, nós encerramos o vídeo de hoje. Se ficou, porventura, alguma dúvida, mande aí na descrição. Teremos o maior prazer em responder. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe essa semana que se inicia. Um grande abraço e até a próxima.